A todos, amigos e irmãos na fé, que esta manhã o Senhor concedeu vida e saúde para podermos estar aqui conectados a ouvir a Sua palavra. Um bom dia. Deus possa vos abençoar e, através da Sua palavra, poder fortalecer a vossa vida espiritual e também mental. Amigos queridos, que bênção é nós podermos cada dia receber do Senhor a sua misericórdia. Como diz a palavra do Senhor, a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Faltam-nos apenas 10 dias, de hoje até o fim do ano, para nós podermos finalizar mais um percurso da nossa vida nesta terra. E até lá, que Deus nos ajude a permanecer firme. Eu quero vos convidar a orarmos para aqui abrir a palavra do Senhor e saciarmos deste pão celestial que o Senhor nos dá a cada manhã. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado durante a noite. Obrigado pela tua proteção através dos teus anjos incansáveis que nos protege do maligno a todo momento. Pai, aqui estamos para meditar e queremos te pedir entendimento, compreensão e também que teu Espírito guarde no nosso coração estas palavras. Ajuda-nos a agir de acordo com a tua palavra e a tua vontade. Essas graças e favor suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meu prezado amigo, o tema que temos esta manhã nos fala já perfeito e ainda não perfeito. Não é? Nós estamos abordando essas questões tão importantes para nós para compreendermos a verdade sobre aquilo que o inimigo tem procurado fazer para que possamos ficar distante da vontade de Deus. E esses temas são fundamentais. Por isso, não devemos perder nenhuma oportunidade de estar conectado cada dia neste canal para participarmos dessa meditação. Bem, a distinção entre impecabilidade e ausência absoluta de pecado também é encontrada na concepção de Paulo sobre perfeição e perfeição absoluta ou definitiva. E nós abordamos isso nos temas anteriores, como João desenvolve essa questão e João nos mostra o que é ser perfeito, o que é viver uma vida sem pecado, à luz da Bíblia, o que significa uma pessoa que peca para a morte e outra que peca, mas não para a morte. Mas Paulo também, ele nos dá em detalhes o que é uma vida perfeita e como ainda não chegamos lá. Em Filipenses, ele descreve a si mesmo e a alguns dos filipenses como já perfeitos, mas no mesmo trecho ou no mesmo verso, afirma que ainda não atingiu a perfeição. Se nós lermos Filipenses 3, verso 15 e 12, abre a tua Bíblia para fazer essa leitura, nós vamos encontrar Paulo a fazer essa descrição. O estado de já perfeito refere-se à dedicação de coração e mente dos filipenses a Cristo, e o estado de ainda não perfeito sugere que o apóstolo e a igreja estavam num processo de crescimento e de desenvolvimento na sua perfeição. Então, Paulo deixa isso bem claro. Isso significa que eles já eram perfeitos, maduros na sua atitude para com Cristo, mas estavam a caminho de uma perfeição mais plena, maturidade. Não é? Em relação ao relacionamento deles, a atitude deles para com Cristo, eles tinham discernimento, eram maduros, né? Eram pessoas com uma capacidade de compreensão, né, daquilo que é a vontade de Deus. Mas, em relação à perfeição no seu estado total, ou no seu estado natural, não faltava. Eram ainda seres humanos pecadores nesta terra. Não eram ainda imortais. Não eram ainda incorruptíveis. Ainda viviam neste mundo e tinham ainda falhas de caráter. Portanto, ser perfeito
é uma dinâmica na qual cristãos consagrados continuam a progredir na vida cristã. Um progresso. Assim, Paulo pode dizer aos Filipenses. Veja o que aqui está escrito. Em Filipenses 3, nos versos 12 e 14, e também no verso 15, vamos ler. Na Bíblia, linguagem para todos, Paulo diz: não quero dizer que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas continuo a ver se consigo. É certo que eu não penso ter conseguido isso, mas faço uma coisa: esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prêmio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Veja que Paulo aqui define um processo que ele está nele. Né? Ele diz que não diz que ele já alcançou, mas ele está a prosseguir. Né? Ele deixa para trás o que já passou, continua o progresso. Depois Paulo insiste: todos nós que já somos perfeitos, isto é, adultos na fé, espiritualmente maduros, devemos pensar assim. Né? Paulo poderia ser perfeito, mas ainda não perfeito. Da mesma forma que os leitores de João poderiam estar sem pecado, mas ainda não sem pecado, em sentido absoluto. Não é? Muitas vezes, os leitores da Bíblia passam por alto essas distinções escriturísticas. Nós não paramos para entender essas lógicas bíblicas, esse quadro que a Bíblia nos apresenta de uma vida sem pecado, mas embora ainda muitas vezes pecamos, de uma vida perfeita, mas ainda não alcançando a perfeição na sua totalidade. Então, meus amigos, continuando aqui diz, a ausência absoluta de pecado é um estado de ser, uma condição de enorme alcance. Aqueles que o exigem levianamente de si mesmo e de outros, geralmente definem o pecado como meramente evitar atos conscientes de rebelião contra Deus. Né? Aquelas pessoas que exigem que os outros, ou que afirmam que não vivem no pecado, que não têm pecado, e exigem os outros também não ter pecado, eles definem o pecado como se fosse um ato, não é? Consciente da rebelião, como se fosse adultério, não adulterarás. E eu não adultero. Então eu vou dizer ao outro: você não pode adulterar. Você não pode viver essa vida de pecado. Mas o pecado também inclui atos inconscientes e atos de omissão. Não é? Por isso é que a palavra do Senhor nos mostra que Deus esquadrinha o nosso coração. Quantos de nós temos consciência de todas as nossas ações? Quantos? Por isso é que muitas vezes oramos: Senhor, perdoa-nos até aqueles pecados que não sabemos que cometemos. Davi fez esta oração para nos mostrar que nós podemos não estar a viver uma vida pecaminosa, mas ainda assim cometer pecados. E pecados esses, como nós descrevemos nas lições anteriores e como a Bíblia descreve lá no João, que não são pecados para a morte. Porque é algo que acontece, às vezes sem nós darmos conta, inconsciente. E às vezes um ato de omissão. Pedro cometeu um pecado mesmo depois de receber o Espírito Santo. Ele tentou se omitir. Inclusive foi repreendido por Paulo. Mas, no entanto, já era um homem também maduro espiritualmente. Então nós temos exemplos na Bíblia que nos mostra claramente que esta questão da perfeição, esta questão de viver sem pecado e ao mesmo tempo ainda sermos pecadores. Não pecadores no contexto de viver a vida pecaminosa, mas porque enquanto temos essa natureza, temos falhas. Meus amigos, é que a impecabilidade absoluta ou a perfeição absoluta exige o abandono completo de todos os pecados conscientes e inconscientes. Qual deles já nos livramos dele? O inconsciente, como podemos livrá-lo dele?
talvez podemos nos livrar do consciente, que é aquilo que fazemos, planeados, mas o inconsciente. E também implica que nunca se negligencie fazer o bem. Quantas vezes nós passamos despercebidos de fazer o bem? Essa distinção torna-se evidente na descrição de Cristo do juízo final, quando verificamos que os fariseus não foram condenados por pecados cometidos, mas por pecados de omissão. Leia Mateus capítulo 23, veja o que Jesus diz, e veja também o capítulo 25 de Mateus. Lá no capítulo 23, Jesus diz: vocês fazem assim, mas vocês omitem assim. Vocês fazem isto, mas vocês não fazem isto. O que Jesus estava querendo mostrar? Que eles não eram condenados pelos pecados cometidos, porque eles abandonavam de cometê-los. Mas havia outras coisas importantes que eles omitiam-se. Ou seja, eles falharam, meus amigos, para a conclusão aqui, falharam o julgamento não por terem cometido um ato pecaminoso, mas porque falharam em alimentar o vizinho e visitar os doentes. Veja o que Mateus 25, 31, 46 descreve. Então, meus amigos, esta manhã o Senhor nos mostra e nos revela. A palavra do Senhor nos exorta e nos mostra como devemos viver neste mundo. Esta ideia de perfeição absoluta que muitos têm trazido dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, pode ser uma arma do inimigo para nos levar à destruição completa. Vamos prosseguir em crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz que devemos crescer até chegarmos à estatura de Cristo. Esse até significa um processo que vai decorrendo até o dia que Cristo nos dá a completa perfeição do caráter, nos dá a imortalidade, nos dá um corpo incorruptível, uma mente limpa, onde não haverá mais hipótese nem de cometermos pecado inconsciente. Mas até lá, prossigamos nesse processo, deixando que o Espírito Santo opere em nós cada dia. Que Deus possa nos abençoar esta manhã. Vamos orar. Amado Deus, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, porque no estudo profundo da tua palavra podemos compreender realmente o que é ser perfeito e, ao mesmo tempo, quando ainda não somos perfeitos. Ajuda-nos nessa jornada. Sabemos que o inimigo procura levar-nos para um extremo ou para o outro, mas nos ajuda a viver no equilíbrio do teu evangelho. Fique conosco, guarda-nos o dia de hoje, livra os nossos pés do caminho do mal, perdoa-nos as nossas faltas, sejam elas conscientes ou inconscientes, que o Senhor nos auxilie. E obrigado porque a tua misericórdia para conosco estende o perdão mesmo antes de nós suplicarmos. Seja com os nossos amigos que nos assistem cada dia. Faça com que este canal, Senhor, possa progredir e mais pessoas possam conhecer o teu evangelho. Guarda-nos para ti, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, um grande abraço para ti. Amanhã estaremos aqui de volta e espero que você contribua para que mais pessoas possam se inscrever no nosso canal e mais pessoas possam ouvir o evangelho quando você dá o teu like após ouvir esta meditação. Um grande abraço para ti. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.